muita torcida presente lá no estacionamento da Neoquímica Arena para recepcionar os jogadores que voltaram do Rio de Janeiro. Depois disso, aliás, ainda no Maracanã, tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar ainda no vídeo pós-jogo, de declarações e revelações que foram feitas ainda no gramado. Alguns bastidores, algumas repercussões ainda na segunda-feira, mas muita coisa ainda tem para acontecer nos próximos dias, tá? Então a gente não vai conseguir avançar muito, porque algumas pautas, elas se farão presentes a partir de agora. Mas muita coisa a gente já consegue destrinchar. Por exemplo, Osmar Stabile falou que dos 77 milhões arrecadados aí com esse título do Corinthians, tira um imposto, tira uma grana que fica para a CBF e tudo mais. Ele fala que líquido o Corinthians vai receber, vai colocar a mão, ainda não colocou, em 68 a 69 milhões de reais. É um dinheiro considerável, mas evidentemente que esse dinheiro também é diminuído, porque você normalmente divide em premiações. Não estou nem falando do Memphis, que tem lá por contrato títulos, nacionais e tal. Acho que o título da Copa do Brasil é na casa de uns 5 milhões aí que ele precisa receber. É mais um valor aí que estava previsto em contrato, e que o Corinthians vai ter que arcar. Mas, ok, teve a premiação, se arrecada também. Então, nesse sentido, se fosse só isso, o problema é que o Corinthians tem outras pendências a resolver. Obviamente, o Corinthians também vai utilizar esse valor para pagar algumas dívidas. Tem o Transferban, que aí entra numa negociação com o Santos Laguna. O Corinthians tentou negociar já com o Santos Laguna pelo Félix Torres, e quando você negocia com o clube que aciona a FIFA para que você sofra o transfer ban, a partir do momento que você negocia com esse clube, o clube comunica a FIFA derruba o transfer ban. Você não precisa pagar tudo à vista. O problema é que o Santos Laguna sempre foi irredutível, o Corinthians tentou pagar 70% do valor e os caras, depois de muito tempo tentando negociar, não quiseram mais saber. Ou eles querem o valor integral ou não tem conversa. E aí a gente está falando de mais de 40 milhões de reais. Tem a negociação envolvendo o Matias Rojas. Então, se a gente for pensar, basicamente o dinheiro vai nisso, mas não é só, não é tão simples assim, não é tão matemático, O Corinthians vai destinar, evidentemente, esse dinheiro para derrubar o transfer ban, até porque a gente vai ter uma janela abrindo em seguida, e se você quiser contratar, você vai precisar estar, digamos, livre para isso. Então tem essa preocupação, mas tem assim, à medida que você paga algumas contas, você ganha crédito para outras, É o velho poder de endividamento, que o Corinthians já meio que esgotou todas as possibilidades. Mas agora, cara, é atacar prioridades. Então, esse dinheiro vai ser usado para pagar algumas dívidas mais urgentes e especialmente derrubar o transfer ban. Mas, repito, esse dinheiro também ele acaba sendo destinado para dividir entre jogadores e funcionários, porque tem aquele bicho extra, dos jogadores que foram campeões. Não dá para fazer como o Cruzeiro em 2018, acho que foi naquele bicampeonato de Copa do Brasil que o Cruzeiro ganhou 17 e 18, o 18 sobre o Corinthians, inclusive, que foi um ano antes da bancarrota do Cruzeiro, que acabou falindo, quebrando, sendo rebaixado. Naquele momento os caras pegaram 60 milhões da Copa do Brasil e distribuíram no vestiário. E assim, a gente sabe que esse dinheiro ele não teve necessariamente os melhores destinos, inclusive com caso de polícia envolvendo o Cruzeiro naquela oportunidade. Então, nesse momento, mesmo que seja um valor menor, o Corinthians vai ter que fazer isso, distribuir na galera, mas também vai ter que pagar muita coisa. E aí o Stabile falou também sobre uma redução da folha, que o Conselho Deliberativo aprovou uma redução de 6 milhões de reais da folha de pagamento. A folha de pagamento do Corinthians é uma das mais altas do país. Eu tinha uma informação que ela batia na casa dos 20 e poucos milhões, mas com alguns gatilhos, alguns acréscimos recentes, ela está na casa dos 30 milhões. É muita coisa, gente. Então, quando a gente fala o Corinthians campeão da Copa do Brasil, que ninguém acreditava, ok, a gente precisa concordar com isso, não era o favorito, o Corinthians não era, digamos assim, um dos principais concorrentes a ganhar um Brasileirão, uma grande conquista esse ano, mas não é um elenco barato. Não é um elenco barato. Então, para se pagar esse elenco, você precisa disputar títulos. E na comparação com o Vasco, o Corinthians tinha jogadores melhores, e mais caros, e mais valiosos, e eles apareceram. Então, a diferença existiu ali. E é isso, você investe para ganhar títulos também. Não necessariamente isso acontece, e esse é o problema. O Corinthians não ganhando com esse elenco que tem,
A conta não fecha mesmo. Se já ganhando fica difícil, né? Vocês imaginem se não ganhar. Então, o Corinthians vai precisar repensar a sua folha de pagamento. Porque imagine o seguinte, o ano que vem existe uma expectativa gigante agora. Pô, esse elenco bateu o campeão de uma Copa do Brasil, quando ninguém esperava. Ganhou o Paulista, 2 títulos, o melhor paulista da temporada, mesmo com o Palmeiras investindo o que investiu. O Corinthians vai para a fase de grupos da Libertadores. Como é que você comunica o teu torcedor que você não vai brigar por esse título da Libertadores? Eu recebi muitas mensagens na live depois do jogo. E aí, dá pra gente brigar? Dá pra gente chegar nessa Liberta, se contratar alguns reforços e tal? Não é a realidade do Corinthians. Mas o torcedor vai entender isso, o clube vai comunicar isso, o clube vai se empolgar com a conquista, como o São Paulo fez. E olha o que está acontecendo no São Paulo. E aí, depois disso, vocês lembram, né? Tinha contratado o Lucas naquele momento, mas aí veio o Rames Rodrigues, veio, sabe, o Júlio Casares achou que era um novo rico, e isso teve um preço, a dívida foi dobrada. Então, será que o Corinthians vai entender que, não, peraí, eu ganhei a Copa do Brasil, agora pé no chão? Como que você fala isso pro torcedor? É um dilema que a gente vai ver, né, qual o posicionamento da diretoria nos próximos dias aí para tentar entender qual a realidade atual. Mas se já vem um indicativo de redução da folha, é porque muitos jogadores serão liberados. E assim, a gente tem uma lista até meio base aí de jogadores que vão embora, ou que pelo menos muitos estão terminando o contrato, que não serão renovados, e outros que você vai ter que tentar negociar. E que não serão aproveitados, que não estão nos planos, né? O caso do Maicon Romero terminando o contrato. Maicon eu não sei, tá? Mas é uma possibilidade. O próprio lateral Hugo, o Angileri, que eu também não sei. O menino Rian, o Matheus Donelli, o Thales Magno, o Charles, que tem interesse do Coritiba, o Alex Santana, que está voltando de empréstimo do Grêmio, que também não deve ser utilizado. Félix Torres, mas aí tem contrato. O Kaká. Se o Corinthians conseguir encaixar alguns jogadores com contrato, com empréstimo, sei lá, para outros clubes, e alguns que não tem o contrato, né, mais longo, né, que está encerrando, se liberar, bom, aí você consegue dar uma limpada no seu elenco. Claro que também nesse planejamento estão previstas vendas. E aí assim ficou muito claro pela repercussão de que o Breno Bidon virou o ficha 1, né? Pela idade que ele tem, pelo recurso técnico que ele desenvolveu ao longo dessa temporada, especialmente na reta final, sendo muito importante, batendo pênalti lá contra o Cruzeiro, fazendo a jogada do gol contra o Vasco, que rodou o mundo aquela jogada, né? A lá Dennis Bergkamp e o próprio Edmundo também, pelo Vasco contra o Manchester United, são jogadas eternizadas, né? O Bidon, ele está eternizado na história do futebol brasileiro, da Copa do Brasil, do Corinthians ainda assim. Claro que as propostas virão, não tem como negar isso. E se chegar a 20, 30 milhões de euros, não tem como segurar, né? O Corinthians tem uma previsão orçamentária de vender 150 milhões de reais em jogadores. Pode ser que venha para o Yuri, como a Roma já sinalizou. Pode ser que venha para o Guinegão, que também é um outro talento da base que pode ser vendido já por agora. O André, eu acho que precisaria um pouco mais de cancha, de rodagem, mas eu acho que é um próximo aí também da lista. Então, será que o Corinthians vai fazer isso? É uma pergunta que eu me faço, porque eu realmente não sei qual será a posição do Stabile. Tem indicativos que a gente consegue enxergar um horizonte, do tipo, vai reduzir a folha, vai liberar jogadores, vai vender aqui, vai tentar um elenco, né, dar uma baixada um pouco na bola, mas será? Será que eles não vão dar uma empolgada? E o que você faria? Você aceitaria, torcedor, um ano mais transitório? 26, vamos pagar a conta. Né? Se a gente chegar longe na Libertadores, beleza, mas se não chegar também tranquilo, né? Vamos performar ali no Brasileiro meio de tabela, vamos disputar o Paulista, que é mais cedo agora e tal, quem sabe a gente ganha e tal, aí beleza, é um título no ano, mas, né, vamos bater de frente do jeito que der. Da proposta da Nova Bet versus Esportes da Sorte. Esportes da Sorte está aí com 150 milhões batendo nas portas para um contrato de 4 anos. Nova Bet está aqui com 180 milhões mais 12, 180 mais 12, né? 192 milhões, porque vai dar 12 milhões da premiação na Copa do Brasil. 192 milhões mais 50 de adiantamento, que aí vão ter que ser pagos depois, parcelados, para ajudar no pagamento do Transferban. Só que aqui tem garantias que não agradaram muito. E aqui tem o Esporte da Sorte oferecendo menos. Precisa tomar a decisão.
Vamos ver se o Osmar já tomou essa decisão. A gente pergunta pra ele hoje à noite. Samir, Augustinho Medina, volante 19 anos, 46 jogos, 1 gol e 1 assistência, 95% de contribuição defensiva. Avaliado em 4 milhões e meio de euros. Tô falando que ele é o Cafucci. Um abraço aí, seu Rodrigues. O Ivanderson, o Timão tem que analisar mais que contratar. Um abraço aí, o Zeca Furlan, Deus abençoe, tamo junto aí, Zeca. Tamo junto, meu irmão. A negociação com a Caixa avançou, Samir. Continua negociando. Nem avançou, nem travou. Gordinho, fala sobre reforço. Seria top de montar jogadores novos com salários baixos para complementar e termos elenco para revezar os campeonatos. Essa é a meta, tá? Essa é a meta. Entendeu? A meta é o 1.300 likes, chefe. Dá pra ter mais. Pra cima no like, seus canalhas. Deixa o like aqui. Marcos Leonardo seria uma boa pra substituir o Yuri. Pô, Marcos Leonardo é bom jogador, né? Não é fantástico, mas é bom jogador. Seria uma boa, sim. Tá? A gente vai ter que aguardar primeiro pra saber quem vai sair, né? Tá? Quem vai sair. Entendeu? Não sei se o Yuri vai sair. O Neto cravou que o Yuri vai sair. Ele cravou que o Yuri vai jogar na Roma agora no final do ano, né? Eu lembro disso. Entendeu? Eu lembro muito bem disso. Tá? Então a gente agora aguardar, né? O Neto tem boas informações. Vamos ver. A Roma, né? Até acredito que tenha sido o André Cury que passou para ele. Coisa de jornalista, né? Que a gente fica pensando, quem será que passou? Eu acho. Então é bom a gente ficar atento aí, né? Que pode ser que o Yuri saia, tá? O Yuri saia. Aí tem o Bidon, que também tem muitas propostas no mercado, muitas sondagens. Tem o André, ou não sei quem falou aí no chat aí que o Sport vai vir para cima. Eu acredito que o André tenha mercado, porque já tinha clube atrás dele. Pô, é um cara grandão, qualidade técnica. É um cara que tem perfil Europa, o André, hein? Volantão do Corinthians, o André Luiz. E o Guinegão, né? O Guinegão cheio de paixão. O Corinthians recusou uma proposta de 20 milhões de dólares. E agora a gente aguardar para ver quanto que o Corinthians vai querer. Tá? O Dieguinho tá de boa? O Dieguinho não tem nada, não tem nenhuma sondagem para cima dele, não. O Ícaro tá perguntando. Né, o Sport e o Benfica estão vindo atrás. O Felipe falou do André. Eu acredito que sim. Tá? O André vale a pena segurar mais, eu também acho. Entendeu? Eu aceito que venda o Bidon. Eu aceito que venda o Yuri. Mas eu acho que o André tem que segurar. Eu falo que eu aceito que venda porque, né, pra mim, melhor não vender. Porque eu nunca sei pra onde vai o dinheiro, nada. Pra mim, melhor não vender. Mas se tiver que vender, chegou o momento, fazer o quê? Entendeu? Não tem muito o que fazer. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguém tá mandando aqui piquezeira. Tá. Alguém tá mandando piquezeira aqui. O Alex mandou R$10 de pix aqui, ó. Volante jovens e com saúde. Diz o Alex dos Santos. Cara, isso que o Alex dos Santos falou aqui, né? Ele mandou 10 contos de pix. Valeu, Alex. Isso que o Alex falou é verdade. A gente precisa de saúde física. E principalmente no meio campo. Tá? Eu acho que se a gente tiver com bastante volante, bastante meio campistas com saúde física, a gente tem 2 laterais que correm bastante. A gente vai precisar de meio campistas com saúde física. Quem sabe o Garro, né? Tenta na linha, raspa a cabeça, não fica mexendo no cabelo. O certo de janeiro a gente meter a maquininha navalha na cabeça do Garro. Aí põe ele pra jogar. Aí deixa o Garro e o Memphis lá na frente. Pode correr menos. Põe três volantão pra correr pra caramba. O Yuri já corre bem, os laterais também. E contratar um zagueiro pra jogar do lado do Gustavo Henrique. Cara, é time pra brigar pro Libertadores. Entendeu?
tá? É time para brigar por Libertadores. Então é isso, entendeu? O Neto acabou de falar que o Yuri fica mais 6 meses. Então aí já mudou, agora o Yuri fica 6 meses.